Hoje a gente vai falar de um tema que divide opiniões e eu tenho certeza que causa ainda um pouquinho de medo para algumas mulheres que estão aí passando pela fase do climatério. E para falar sobre isso, eu trouxe o Dr. Ricardo Minuzzi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Conta aqui pra gente, alguma vez já chegou alguma paciente no teu consultório e quando tu falou em terapia de reposição hormonal, ela ficou com medo? Ah, claro. Primeiro, quero dar os parabéns, né? Tá nesse dia tão especial aqui. Primeiro, já é especial estar aqui, principalmente agora no teu aniversário, então fico muito feliz. Bom, é um assunto que deixa as mulheres assim palpitantes, né? Terapia de reposição hormonal, a gente já foi do céu ao inferno nesse assunto, né? Ele já foi endeusado nos inícios, anos 90, depois de períodos muito turbulentos, né? E hoje a gente entende de forma muito clara quando, como e de que forma assim, é a alternativa mais segura e efetiva para ser conduzido, né, o uso de reposição hormonal. Mas eu entendo as mulheres chegarem no consultório com esses questionamentos e essa insegurança, porque a gente teve várias fases de transição para esse tratamento, né? E o medo principal, né? Eu ouço muito isso das mulheres de modo geral. Mas não causa câncer? Assim, tem muitas dúvidas, né? Então, vamos lá. O tópico câncer, né? Então, a terapia de reposição hormonal hoje, o que a gente tem de hormônios disponíveis, o que a gente usa na prática, ele não tem esse poder, ele não consegue criar um câncer no corpo da mulher, mas ele pode alimentar, ele pode nutrir um câncer que porventura a mulher venha a ter. Então, a maioria das mulheres que tem câncer de mama, elas nunca tiveram contato com reposição hormonal, mas infelizmente elas tiveram o câncer e uma vez que elas o têm, a terapia de reposição hormonal, por vezes, e na maioria das vezes, pode nutrir esse câncer. Então, é uma contraindicação absoluta a reposição hormonal em mulheres que estão em tratamento para câncer de mama, útero ou ovário, porque a maioria desses cânceres, né, são hormônio dependentes. Então, eles têm receptores de hormônio e a reposição pode interferir no seu crescimento e na sua evolução. Então, contraindicação seria só para mulheres que já têm câncer, que estão em tratamento, todos os tipos de câncer ou alguns específicos? Hoje a contraindicação bem conhecida e estabelecida são cânceres de cunho ginecológico que podem ter essa ação de receptores hormonais. Então, mama, que é o principal, sem sombra de dúvidas, útero e ovário. Além disso, tem contraindicações também que a gente evita o início de reposição hormonal, que é um início tardio, né, após a tal da janela de oportunidade, a janela terapêutica, que são os 10 anos após a menopausa, cirrose, ou seja, mulheres que têm falência do funcionamento do fígado, mulheres que tiveram infarto ou AVC nos últimos meses, então num intervalo recente de tempo, se elas tiveram uma doença cardiovascular grave, a gente não inicia a reposição hormonal nesse contexto, e se ela está tendo algum sangramento uterino não explicado, ou seja, a gente não sabe por que ela sangra, não é um cenário ideal começar a reposição hormonal dentro de um contexto de investigação de um sangramento uterino. Então, essas seriam as contraindicações que a gente tem hoje, que a gente não deve iniciar uma reposição hormonal. E tu falou um assunto bem legal, janela de oportunidade. Qual é a fase ideal para começar a fazer uma reposição? Isso é um assunto tem? É legal esse tópico, porque assim, muito do que a gente sabe hoje da tal da janela de oportunidade foi nos tempos mais antigos, ali nos anos 80, 90, quando se iniciou a reposição hormonal de forma bastante expressiva, não se tinha esse conhecimento. Então, as mulheres de 40, 50 e 80 anos usavam as mesmas doses em qualquer momento, seja independente da idade e do momento de vida que elas estariam. E aí se descobriu que mulheres com certas condições de saúde, a partir de uma certa idade, ou principalmente a partir de tantos anos depois da menopausa, o uso de hormônios poderia mais agregar riscos do que benefícios. E aí isso é um conceito muito importante relacionado aos receptores hormonais. Então a mulher ela tem uma série de receptores e a reposição que a gente usa dos hormônios, eles vão atuar nesses receptores. Uma vez passado 10 anos da menopausa, ou seja, a partir do momento que a mulher realmente não menstrua mais, os exames mostram que ela não produz mais hormônios, a partir desse momento, 10 anos que se passa, ela tem os receptores hormonais que tendem a trabalhar de forma mais errática. E aí, uma vez que a gente inicia a terapia de reposição hormonal nesse contexto, ele pode vir a agregar mais riscos que benefícios. Então, por isso a importância de a gente iniciar o quanto antes. Então, muitas vezes no climatério, na perimenopausa ou nos primeiros 5 anos da menopausa. É o cenário ideal.
Uma vez que se passou 5 anos, daí a gente tem que realmente considerar prós e contras, e depois de 10 anos, de fato, a gente evita o início da terapia. Mas uma vez iniciado, a gente não tem um prazo de término também. E sabe que tem pacientes que já tiveram câncer, que fizeram tratamento, quimioterapia, enfim, todos esses tratamentos que adiantam a menopausa, né? Elas acabam entrando em menopausa antes. Mesmo quando esses cânceres, enfim, essas doenças que acometeram, não foram de cunho ginecológico. Então, assim, eu tenho pacientes que já passaram por isso, e tem mulheres aí no Instagram que me seguem que também relatam isso, entraram na menopausa ali com 40, 42 anos. Tem em torno de 45, 46, estão sofrendo com os sintomas, mas não tem mais fluxo menstrual há 2, 3 anos. É recomendado também? Teria que avaliar ou não faz mais nenhum sentido? Isso é bem importante, sim, porque a menopausa precoce, antes dos 45 anos, ela é um fator de risco para uma série de condições deletérias para o envelhecimento da mulher. Então, a mulher que entra em menopausa precoce, a gente tem a obrigação de tentar fazer a reposição hormonal. Uma vez que a reposição hormonal não é feita, essa paciente, essa mulher vai ter mais chance de osteoporose, mais chance de Alzheimer, mais chance de doença cardiovascular, tem mais probabilidade de ganho de peso, com mais propensão a ganho de massa gorda e dificuldade de ganho de massa magra. Então, é um cenário que a gente tem que tentar enfaticamente usar a reposição hormonal. A não ser que a mulher tenha alguma contraindicação, ou seja, um câncer que mesmo que não foi de cunho ginecológico, tinha receptores hormonais, ou por algum motivo ela preenchia aqueles critérios que eu falei de contraindicação, a gente não utiliza, mas de fato é um cenário que a gente tenta, de forma bem enfática, utilizar pelos inúmeros benefícios no médio e longo prazo. E sabe, Ricardo, que eu ouço muito das mulheres que elas entendem a reposição hormonal como apenas um tratamento para fogacho, para esses sintomas mais claros da menopausa, né? A névoa mental, a falta de sono, muitas vezes ou o sono fragmentado, né? Para que mais, além disso, que a gente pode pensar em reposição hormonal? Porque às vezes as mulheres pensam, não, isso é normal, todo mundo passa, eu vou passar também. Vou passar sozinha ali, né, força, vou aguentar porque eu sou forte. Além disso, o que mais a gente pode listar de benefícios quando se trata de reposição? Perfeito. Assim, a sintomatologia clássica que tu comentou, os ressecamentos, os fogachos, a irritabilidade, enfim, esses eles tendem a ser transitórios, ou seja, a mulher começa com essa sintomatologia e se ela não fizer nada, muitas vezes eles vão amenizando e por vezes ela consegue conviver de uma forma razoável, com eles mais brandos e esporádicos. Porém, a gente entende que a reposição hormonal pode trazer uma série de benefícios silenciosos. Então, como eu mencionei, a reposição hormonal adequada, realizada dentro da janela terapêutica, ela reduz risco de osteoporose, ela reduz risco de Alzheimer, ela reduz o risco de câncer de cólon, ela reduz a chance de doenças cerebrovasculares, principalmente como infarto, AVC, enfim, e ela tende a melhorar ou facilitar uma composição corporal mais saudável, ou seja, naturalmente, essa transição de perimenopausa, a mulher tende a ganhar cerca de 5 quilos, predominantemente de tecido gordo. Uma vez que ela faz a reposição hormonal, ela consegue atuar melhor em controlar esse ganho de peso e principalmente direcionando a um ganho que seja de massa magra e não de tecido gordo. Então, é um cenário bem impactante em N motivos. Então, a gente pega várias mulheres, tu sabe melhor que eu conhece muitas, que a menopausa foi uma virada de chave para se tornar obesa, para entrar num cenário de depressão, por uma série de consequências que poderiam ter sido melhores controladas ou amenizadas com a reposição hormonal. E a gente até falou aqui num programa anterior sobre sintomas de ansiedade e depressão que muitas vezes são tratadas com ansiolíticos e que poderiam ser, que na grande maioria das vezes, nessa fase, é um sintoma do climatério que poderiam ser tratados com uma terapia de reposição hormonal, né? Com certeza, uma mudança de estilo de vida, enfim. Claro, perfeito. E a reposição hormonal, ela sempre vem acompanhada de hábitos saudáveis e melhoria de cenário global de saúde. Então, um acompanhamento nutricional, com uma dieta mais equilibrada, leve, anti-inflamatória, um cenário de atividade física regular, né? Então, tudo isso é favorável para uma terapia de reposição hormonal que seja efetiva. Mas dentro do contexto, né, do que a gente está falando, dessa mulher que ela realmente está com uma série de queixas, ela está meio perdida, ela não sabe se é depressão, se é falta de hormônio, o que é, o uso de antidepressivos pode melhorar alguns sintomas e é por isso até que ele é
amplamente utilizado, pode melhorar calorões, pode melhorar a irritabilidade, pode melhorar a depressão. Porém, muitas vezes a reposição hormonal pode ser usada melhorando tudo isso sem a necessidade de tratamento medicamentoso antidepressivo. Então, é uma alternativa que deve ser considerada, claro que não para todas, né, mas é algo que tem que ser conversado com a paciente e analisado se para ela seria uma alternativa. E agora um assunto polêmico, né? A gente vê muito medo das mulheres do uso da testosterona. A gente já sabe que testo de mulher é naturalmente baixa, né? Não se espera num exame que vai ser alta. Agora chega, eu posso me usar como exemplo, né? Chega a GL Vida Leve lá com uma testo baixa, porém dentro de níveis fisiológicos considerados normais, porém com muitos sintomas, né? Um combo de sintomas. É recomendado? Essa pessoa deve ter medo do uso? Não, perfeito. Como é que é isso? Porque é dividido, não, né? É um tecido, é um tópico, né, delicado, assim, que merece um cuidado até para ser abordado. Porque, assim, como tu mencionou, a testosterona na mulher, ela tem uns certos parâmetros, e o homem é totalmente diferente. Então, não dá para comparar parâmetros femininos com parâmetros masculinos. Porém, a testosterona, ela tem, sim, um papel importante na saúde, na vida da mulher, primordialmente nesse cenário pós-menopausa, ou climatérico/menopausa. E aí o grande benefício que a gente vê, assim, um cenário de principal atuação, é no que a gente chama de síndrome da hipofunção sexual. Então, uma vez que a mulher tenha um cenário de falta de libido, falta do interesse íntimo, quando ela mudou, ela era uma pessoa na parte íntima com o seu companheiro e ela passou a se tornar uma pessoa com muito menos interesse, até que acaba tendo, de uma certa forma, conflitosa a relação nesse aspecto com o companheiro, a gente tem que considerar essa alternativa. Mas daí a gente não pode confundir a reposição de testosterona com o uso inadvertido de testosterona para fins estéticos. É claro que uma reposição de testosterona para hipofunção sexual pode contribuir para uma força no treino, para uma disposição pela manhã, para ter mais ânimo ao final do dia, mas não se compara a quem usa, claro, o uso de testosterona de forma injetável, em doses suprafisiológicas, num cenário estético, ou, enfim, que daí não é o que a gente está falando aqui. Então, às vezes, a paciente ela se confunde. Ela não entende o que é a reposição, o que o pessoal da academia está usando, mas é testosterona, tudo é testosterona, então eu vou usar também. Então, fica confuso e, claro, cabe a nós, né, os profissionais da saúde atuantes, explicar, esclarecer o que é útil, o que é considerável a ser utilizado e o que não, o que a gente não deve utilizar, porque provavelmente vai agregar mais risco do que qualquer benefício. Eu sempre digo que não somos seres desmembrados, né? Então, quando a gente faz o uso pensando, né, no texto gel, que é o mais comum, quando a gente faz o uso pensando na reposição, pensando nessa qualidade toda, uma coisa leva a outra. A gente vai dormir melhor. A mulher que tem uma vida sexual saudável, ela vai ser uma pessoa mais bem-humorada, ela vai acordar mais disposta, ela vai treinar com mais vontade. Exatamente. Então, é um combo, né? Não é um fato isolado. Mas, Ricardo, me diz uma coisa, quando é que essa mulher chega tarde demais para ti? Quando é que ela chega para ti e existe um momento em que não tem mais nada para fazer por essa mulher? Ou será que a terapia de reposição hormonal, mesmo passando essa janela, seria a última cartada? A reposição hormonal é o tratamento padrão ouro, é o que tem de melhor dentro desse cenário. Mas a gente tem alternativas. Eu tenho pacientes com cânceres, né, pacientes oncológicas, que elas não podem usar reposição hormonal. Então, a gente tem hoje alternativas que simulam tratamentos hormonais. Então, a gente tem fitoterápicos, tem fitoativos, estruturas que têm algumas similaridades com moléculas hormonais que podem trazer benefícios para a redução de sintomas, para benefício ósseo, e até também tratamentos medicamentosos que não a reposição hormonal, como até a gente citou, a antidepressivos, enfim. Então, o importante é buscar alguma alternativa. Eu acho que a mulher ela tem que tentar achar alguma solução, tem que buscar algum auxílio, tem que tentar achar alguma alternativa para auxiliá-la nesse processo dificultoso. A reposição hormonal é o padrão ouro, é o que tem de melhor, porém, nem todas poderão usar dessa ferramenta. Então, a gente tem que ver o que é melhor para cada uma. Então,
Em resumo, não existe um tarde demais, né? Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma estratégia a ser abordada. E a medicina está aí para isso, né? Para nos dar longevidade com qualidade, né? Que a gente possa envelhecer de forma autônoma, né? Se virando. Com certeza. Ricardo, onde é que as pessoas te encontram? Perfeito. Hoje eu atuo em 2 clínicas aqui em Porto Alegre, na Clínica Minuzzi, que eu atendo junto com meu pai, Dr. Minuzzi, endocrinologista também, minha mãe, dermatologista, doutora Eliane. E também eu tenho uma clínica junto com meu irmão, que é a Believe, que hoje meu irmão é cirurgião plástico, e a gente tem uma clínica em conjunto em que lá, além do consultório médico, endocrinológico, tem nutricionista para acompanhamentos, enfim, nutricional. Meu irmão também, como cirurgião plástico, a gente faz muitas terapias de reposição pré e pós-operatória para otimizar um cenário de resultados, mas também para os meus pacientes de consultório, reposição de ferro, vitamina B, vitamina D, enfim, todo esse cenário de terapias de reposição que vão além do mais convencional, que é o via oral e tradicional. Então, a gente tem essas 2 linhas de atendimento aqui em Porto Alegre ou online, né? Daí a gente consegue estender para todos os cantos. Legal, e o Instagram do Ricardo está aparecendo aqui na tela para vocês, então sigam ele por aí. Ricardo, muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. Nosso momento. Valeu. Eu agradeço. Valeu, até a próxima.